Vamos lá, ele está me esperando para falar comentários da 8ª rodada do Brasileirão. William Lopes, meu querido, boa noite. Boa noite, Fábio, boa noite para todo mundo que está curtindo aí o Tribuna. Olha, vamos começar já falando dos jogos de uma vez? Vamos, estou à sua disposição. Pode mandar aqui. bala? Pode mandar bala. Então vamos lá. Tivemos a 8ª rodada com muita disputa em ação, muitos jogos equilibrados e a rodada sendo terminada hoje. Está tendo um jogo ainda, como toda segunda-feira. Encerra essa rodada com Cruzeiro e Grêmio. E o senhor pode torcer, sabe por quê? Porque se o Grêmio ganhar, ele assume a ponta do campeonato e tira o Corinthians do primeiro lugar. Então você tem que torcer contra o Grêmio hoje. Eu tenho que torcer para quem? Empate ou Cruzeiro. É o Cruzeiro que tem que ganhar, é isso? Ou empate. Já ganhou. Tá 2-2. Ah, tá 2-2? Então, nesse momento, o Corinthians é o líder do campeonato. Tá certo. Mas se o Grêmio ganhar, aí o Corinthians fica em segundo. Nessa rodada. Tá certo. Tá bom? Mas vamos lá, vamos começar. Pode começar, Thiago? Vamos? Então vamos lá. Palmeiras 4, Bahia 2, senhor William. Jogão, 6 gols, foi lá em Salvador. E o Palmeiras, com essas imagens que vocês estão vendo aí, pênalti claro no Keno, o Roger Guedes fez 1-0. O Bahia perdeu a primeira em casa e o Palmeiras ganhou a primeira fora de casa. Você acha que o Palmeiras está melhorando? Está melhorando, sim. Só precisa de uma sequência, porque o Brasileirão, quem conquista esse campeonato é quem mantém o maior número de jogos, mantém uma regularidade. Quem consegue essa regularidade numa sequência positiva, ganha esse campeonato. Agora o Palmeiras precisa não só ter esses altos e baixos, né? Tropeçar, jogar mal, tem que parar com isso e tem que mostrar um futebol melhor. Tivemos uma grande vitória, fazendo 4 gols em Salvador e evidentemente que procura agora por essa sequência de boas vitórias, né? Bons resultados. Boa vitória, sem dúvida nenhuma. Esse gol, o último foi do William, quer ver? E esse foi do Keno, que pegou bem na bola lá. E ele fez mais um gol pro time do Palmeiras. Gol bonito. Bonito gol, sem dúvida. Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. E aí? Pois é, o Atlético vinha muito mal, ainda não faz uma boa campanha, tem um belo time no papel, mas conseguiu uma vitória, expressiva vitória diante do São Paulo no Morumbi, esse jogo que a gente está vendo aí, ó. O Casares fez esse primeiro gol. E uma grande vitória. O São Paulo era a situação diferente. O São Paulo ganhava todos os jogos em casa, estava ganhando todos os jogos em casa e perdendo fora. Dessa vez foi o contrário, acabou perdendo em casa. Lucão foi vaiado, o Lucão já está ameaçando deixar o São Paulo pelo momento ruim que ele está vivendo. Também é aquele momento que o jogador sai de cabeça quente, dá uma entrevista e acaba falando coisas que não são pensadas, né? Mas pelas críticas que ele recebeu, ele está pensando em deixar o São Paulo. Mas esse time do São Paulo precisa melhorar, o Rogério está tentando, mas agora, a pergunta que não quer calar, ele está tentando certo, na sua opinião? Ele está fazendo um trabalho, ele está tentando fazer o trabalho correto, só que o São Paulo está precisando um padrão de jogo melhor, um padrão de jogo que possa dar essa regularidade. Claro que em alguns momentos a gente não concorda com algumas substituições que ele faz. Eu acho que ele poderia colocar o Gilberto, no meu modo de ver, no início do segundo tempo, quando ele tirou o Wellington, né, que não estava bem no jogo. Só que ele precisa de mais jogadores. Esse São Paulo, do jeito que está, não vai chegar, está muito claro. Ele precisa de mais peça. E para piorar, ele pode ainda perder alguns jogadores nessa janela do futebol da Europa e futebol da China. Então aí pode ficar pior ainda essa situação. Eu vi muitos comentários e eu tenho parentes e amigos que são são paulinos e que criticaram duramente, né? Ele não tem o timing, eles falaram, né? Não tem o timing, que foi o que você disse, né? O tempo para trocar o jogador e tantas outras coisas. Quer dizer, e ainda vem esse agravante, né? Quer dizer, ele vai perder ainda peças importantes no jogo. Sem dúvida. São Paulo, você acha que tem solução nesse campeonato? Infelizmente para toda a nação são paulina aí. Que é muito grande. Não vai chegar, não vai chegar. Né? E vai tentar fazer uma competição para brigar por uma vaga na Libertadores ou uma Copa Sul-Americana. Mas se as coisas ficarem ruins ao perder mais jogadores do que se imagina, a coisa pode ficar mais tenebrosa ainda, né? Porque é um campeonato muito difícil, você sai de uma rodada complicada, entra em outra, não tem jogo fácil, e com 4 times sendo rebaixados. Então o São Paulo tem que abrir os olhos mesmo, e precisa buscar alguma solução. A diretoria está pensando em acertar
os cofres do time, o que está correto. E aí não reforça o time. E até que ponto isso vai dar certo? Porque o torcedor cobra resultado no campo. Resultado que também é cobrado do treinador. Então aí as coisas não vão caminhar bem. Então, tem toda a política, tem uma série de coisas. Bom, respira aí, toma uma aguinha que já a gente continua com essa 8ª rodada. Ó, agora tá na hora da gente falar sobre Chapecoense, que eu quero saber o que foi que aconteceu com a Chapecoense e o Botafogo, que fez 2-0 em cima da Chape. Foi lá na Arena Condá, inclusive. Pois né? E o time da Chapecoense perdeu em casa, 2-0. O Botafogo tem um bom time, a diretoria não gastou muito, montou um time competitivo, está indo bem na Libertadores, está indo bem no Brasileiro. Olha os gols estão aí para vocês, ó, 2-0 lá dentro da casa. O que aconteceu com a Chape, hein? Ainda tem um time em construção, foi refeito todo o time. O Wagner Mancini... Mas estava vindo bem. Tá, com certeza. E o Wagner Mancini teve que montar um time, né? Sim. Por tudo que aconteceu, todo o drama vivido do time da Chapecoense. Alguns lances, inclusive, que a gente separou, vocês separaram, toda a equipe separou aqui. E foi um jogo também disputado, mas a Chapecoense vai ser assim durante o campeonato inteiro. Ela tem bons momentos, como vai ter alguns tropeços também, como foi esse tropeço em casa. E a Chapecoense tem jogado melhor fora de casa, até conquistando resultados melhores fora. Mas eu ressalto esse time do Botafogo. É muito bom. E eu deixo acrescentar uma coisa, aquele jogo que eu falei 2-2, Fernando me ajudou aqui, já saíram mais 2 gols. Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio fez um gol, o Cruzeiro já empatou. Estamos aí com 23 do segundo tempo. Tá 3-3. Que jogão, hein? Por enquanto dando o Corinthians, então. Tá dando o Corinthians em primeiro lugar. Bom. Vamos lá, Sport. Obrigado, Fernando. Escorregou em casa também, já que estamos falando de escorregar em casa. E foi muitos... goleado pelo Vitória, Exatamente, né? 3-1. Você tocou num ponto importante. Os visitantes se sobressaíram nessa rodada. Pois é. Né? E o Sport do Luxemburgo acabou perdendo para o Vitória. Vitória tentando tentando melhorar a sua situação no campeonato, conseguiu marcar 3-1, a gente está vendo aí, 3-1, o Sport perdendo em casa diante desse time do Vitória. É um campeonato, por isso que a gente fala, é um campeonato tão difícil, tão equilibrado, e até, vamos ser honestos aqui, nivelado até por baixo, né? E isso faz com que o campeonato fique equilibrado até o final. Então você sai para jogar fora de casa, conquista um bom resultado, depois joga em casa, perde, vai ser assim, como a gente está vendo nessas imagens. E até é divertido, né? O que deixa o campeonato mais emocionante, Atlético Paranaense 1-0 também no Atlético de Goiás. O Atlético Paranaense, por exemplo, era o último colocado e conseguiu 2 vitórias seguidas e já deu uma melhorada, né? E conseguiu vencer fora de casa diante do Atlético Goianiense, que aí eu ressalto aqui que vai ser um time que vai correr contra o rebaixamento, né? O gol tá aí, ó. Esse Atlético Goianiense tá muito cedo pra gente falar ainda, o campeonato com 8 rodadas, no total de 38, mas o Atlético Goianiense é um sério candidato a ser rebaixado, infelizmente, para a torcida aí do Atlético. Vamos passar para Vasco, que venceu o Avaí por 1-0. O gol é de Iago Pikachu. É o Pikachu. Pikachu fez 1-0, o único gol do jogo. O Vasco que deu uma melhorada. O gol tá aí, ó, foi lá em São Januário, no Rio de Janeiro. Iago Pikachu marcando 1-0 para cima do Avaí, que é outro time que tem que tomar muito cuidado com o rebaixamento, esse time do Avaí de Santa Catarina. E o Vasco fez o dever de casa. Não foi um grande jogo, uma grande apresentação, mas ganhou. 3 pontinhos tá ali, computados. Vamos a 3 comentários bem rapidinhos. Corinthians e Curitiba. 0-0, jogo ruim tecnicamente, poderia ser melhor, porque os dois fazem uma ótima campanha no campeonato. Estive hoje no Corinthians eles até reclamaram, o Jô principalmente reclamou do horário das 11, porque muda totalmente a rotina do jogador. O jogador, dia de jogo, ele costuma acordar muito tarde, né? Para jogar às 4 da tarde, 6, 7, né? E aí, se um jogo às 11, ele tem que acordar muito cedo. E aí ele não tem que tomar um cafezinho tranquilo, café da manhã, com um pão na chapa, alguma coisa assim. Ele tem que comer macarrão às 7h30 da manhã. Você tá de brincadeira. Então aí muda totalmente a rotina do jogador, né? Então, o Jô fez esse comentário, como todo jogador não gosta de jogar às 11 da manhã, comissão técnica, o rendimento é outro. Agora, para os torcedores,
aprovado, o horário está aprovado, porque você vai com a sua família, assiste o jogo, sai para almoçar num domingo, é legal. Por falar em torcedores, senhor William Lopes e amigos de casa, eu quero falar sobre um assunto aqui que é terrível. Solta as imagens pra gente, por favor. Que não é novidade, né? Pois é, nós já comentamos várias vezes aqui no programa sobre isso, mas o jogo foi marcado mais uma vez por um confronto sangrento entre as facções dos dois times. É a violência de volta ao futebol. Essas imagens que você está acompanhando em todo o Brasil é inadmissível, William, você não acha? E cada vez que eu já estou vendo essa imagem desde ontem, apresentando o programa, comentando, falando, agora aqui, cada vez que eu vejo essas imagens eu fico muito mal. Olha que absurdo isso. O torcedor, inclusive, foi dado como falecido, né? Veio a primeira informação que ele havia falecido, depois a segunda informação que ele estava em estado gravíssimo e a terceira informação que ele saiu do estado gravíssimo para poder sair do hospital também. Então, olha, tanta emoção vivida por esse torcedor. Aí, para os santinhos aí, ninguém é culpado, né? Porque a torcida do Curitiba culpa a torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians culpa a torcida do Curitiba. E aí não tem fim. Até quando a gente punir, né, de uma certa maneira, porque as imagens estão aí, e começar a punir torcedor de vez, aí as coisas podem melhorar. Mas é a mesma coisa. Sabe onde é que a gente vai parar com torcida organizada? Exatamente. Né? Sabe quando vai resolver? Quando criar uma lei e dizer assim, ó, se é de torcida organizada, você é criminoso. Ou estou errado? É terrível. Infelizmente só vai ser possível tem assim. Gente boa, porque, mas não, tem claro muito que tem, mas nós bandido infiltrado. Nós estamos aqui criticando, gente, essas verdadeiras organizações criminosas, não o torcedor que vai lá para se divertir. Isso é se divertir? Onde já se viu você sair de casa num domingo de manhã para se divertir e você não pode usar a cor de um time de futebol? Isso é um absurdo. E não tinha, eu digo assim, Corinthians e Curitiba, não existe uma história de rivalidade, assim, de torcida marcar uma briga com outra torcida, como a gente vê aqui em São Paulo, em tantos lugares, no Rio de Janeiro, marcar briga pela internet, você é de uma organizada, então você é meu rival, eu sou seu inimigo. Para com isso, né? Isso é até porque horroroso. A rivalidade é saudável quando a gente brinca. Quando a gente pede, é isso que eu trago aqui no Tribuna com o William, e a gente conversa bastante nos bastidores, né, William? Exatamente. Pra gente brincar mesmo com o futebol, mas não para levar nesse ponto. Isso daí é terrível. É tão gostoso você poder brincar, você poder tirar um sarrinho no teu amigo, isso faz parte, mas não o que a gente está vendo com frequência nos campos de futebol. Temos 30 segundos, 30 William. segundos. Santos e Ponte Preta. 0-0, foi no Pacaembu sábado à noite. O Santos foi um bom jogo, por ser 0-0, foi um bom jogo, com lances dos dois lados. E o Santos perdeu uma invencibilidade porque vinha de 20 vitórias seguidas no Pacaembu. 20 vitórias. Empatou, não perdeu, mas perdeu essa sequência de vitórias. E Flamengo e Fluminense. 2-2, clássico no Rio de Janeiro, bom jogo, 4 gols, 2 bons times, o Flamengo investindo muito. E o Fluminense apostando nos seus jogadores da base, das categorias de base, revelando atleta e tudo mais. Agora esse Flamengo está contratando muito. Cuidado, Flamengo, para não se perder nas dívidas depois. Deixa eu mandar um beijo para todos da edição da Rede Vida, porque, olha, o que eu vi uma vinheta na Rede Vida que eu fiquei encantado, William. Porque eles mostraram que nós cobrimos os campeonatos periféricos. E esses campeonatos é que revelam os verdadeiros craques. No interior mostrou uma que do a gente Neymar, encontra. coisa linda. Né? Todos os jogadores, o Malcom, muito legal. Parabéns à edição da Rede Vida. E é isso, a gente revela primeiro aqui os craques. Exatamente. Certo, William? Parabéns para toda a equipe mesmo. Um abraço para você, Um abraço, boa semana até para todo segunda, mundo. hein? Até segunda, Te espero boa aqui. semana.